falando sobre concurso público. Clarice, como tudo começou? Bem, a história foi o seguinte. Em 2024, houve o concurso, em julho, e deixar bem claro o seguinte. Pode ser feito, diziam que não podia ser feito, muita gente fala, não pode ser feito concurso em época de eleição municipal. Pode. O concurso, se for feito e homologado antes do dia 6 de julho, até o atual prefeito pode até convocar, nomear e dar posse. Agora, se o concurso for homologado depois do dia 6 de janeiro, aí não, aí tem que ser a partir do dia 1º de janeiro. Mas o que aconteceu em particular em Jijoca? Foi a mesma, no outro caso do TAC, mas o que aconteceu em Jijoca? A homologação foi depois de julho, tá? Foi em outubro. E o que acontece? O antigo prefeito, Lindeberg, ele fez o seguinte, ele convocou ainda em dezembro, ele fez a convocação em dezembro, marcou a nomeação ainda em dezembro, dia 27 de dezembro, só que não marcou a posse. E aí todo mundo questionou que ele não podia fazer isso. E entraram com ações e tal, aquela coisa toda. Na verdade, ele demitiu muito mais que 300 funcionários, mas esses 300 funcionários ele estava entregando para o Leandro os concursados. Então, a posse seria feita pelo Leandro. Quem ia determinar onde trabalhar, qual é o espaço, quem ia usar, era o Leandro, não era mais ele. Ele queria fazer aquele agrado dele de... Foi eu que fiz o concurso, apertar a mão, era só o cerimonial. Mas quem ia dar a posse era o Leandro. Mas aí o pessoal do Leandro entrou na justiça, aquele negócio todo e tal, e fez aquele barulho todo, e até a decisão de suspender não foi disso. Porque um juiz de segunda instância falou que podia, normalmente, convocar e nomear. Só não podia dar posse. Isso não prejudicaria ambas partes. A posse seria depois do dia 1º de janeiro e dado pelo prefeito, que aquele concurso estava pronto. O que realmente parou, o que suspendeu, foi a doutora Laura, que é promotora da cidade, e ela foi provocada pelo Benedito, que era um dos concursados, que fez, e ele estava no quadro reserva, só que ele era deficiente, ele é do PCD, e ele não foi encaixado por causa que as vagas não davam para ele encaixar. A doutora Laura observou que as vagas estavam erradas. Então, o que ela fez? Ela, no dia 19 de dezembro, ela pediu, por cautela, para a Justiça, a suspensão do concurso. Dia 19 de dezembro. Guarde bem essa data que mais na frente eu vou falar sobre isso. Dia 19 de 19 de dezembro, era o quê? Era o último dia de trabalho antes do recesso. 19 era uma quinta-feira, sexta-feira dia 20, 21 sábado, 22 domingo, tal. Aí vem Natal, Ano Novo, e ela só voltaria do recesso no dia 8 de janeiro. E por coincidência era o dia também da primeira sessão de Jijoca. Aí o que acontece? Ela suspendeu, e aí depois convidou o Leandro para o dia 8, o primeiro dia dela de trabalho, para conversar. Tudo bem. Quando aconteceu esse dia 19, essa suspensão e tudo, só falavam que foi suspenso porque foi convocado no período errado. Todo mundo falava isso, que o motivo da suspensão era essa. Não. No dia 31, praticamente todos esse argumento acabou, porque passou, agora está na época certa de chamar. Então aquele processo acabou. O que ficava era a doutora Laura para acertar o PCD. E aí o que acontece? Mas lá o Leandro, a Câmara, todo mundo falava que não, o concurso vai ser suspenso porque foi chamado na época errada, no momento errado, e aí esse era o discurso. Nós procuramos o Leandro várias vezes para conversar com ele. Ele não nos quis receber. E uma das vezes encontrei ele na Lagoa, 3 dias antes dele tomar posse, e ele estava vendo como seria a festa lá, conversar com ele, ele me distratou e falou ele falou literalmente assim na minha cara: eu vou dar prioridade para os contratados, a vocês eu tenho 2 anos para chamar. Eu falei, isso não é bem assim, e não vai ser assim. E aí tudo bem. O que acontece? Ele tomou posse, né?
No dia 8, que ele foi falar na Câmara, a primeira sessão da Câmara, ele teve à tarde um encontro com a doutora Laura, que chamou ele, apresentou o TAC e falou. Nessa reunião tinha Leandro, teria o procurador, tá? Teria o secretário de administração, ex-secretário, que no outro dia ele, a gente não sabe se foi demitido, pediu as contas, ninguém explicou, mas no outro dia ele já não estava mais como secretário, no dia seguinte, tá? E o vice-prefeito, essas 4 pessoas. E conversando com a doutora Laura, apresentou e tal. Ele, nesse encontro, quando ele saiu, eu entrei para conversar com a doutora Laura, ele falou que estava tudo certo, que ele ia assinar, que estava tudo certo, foi até gravada a sessão, ele entendeu que ele ia assinar o TAC e ia dar tudo certo. À noite eu fui para a sessão, junto com vários concursados, para ouvir essa notícia, e quando ele vai falar, ele fala que, não, eu encontrei a doutora Laura e nós vamos acertar lá para chamar, eu não vou poder chamar todo mundo, eu vou chamar... Aí eu falei, peraí, o papo não era esse, que ela falou que ele ia chamar todo mundo, não tem-se de chamar só alguns. E aí ele fala pra gente, naquilo ali, que, não, olha só, o problema meu é que roubaram todos os documentos. Os documentos foram roubados, eu não tenho nada do concurso, eu não sei como é que está o pé do concurso, eu estou todo perdido porque a gestão passada roubou. Eu estava sentado na galeria do lado dele, ele levantou para fazer esse pronunciamento, quando ele voltou, acabou a sessão, eu virei até ele e falei, prefeito, meus documentos foram roubados porque eu entreguei, ele assumiu tudo. Aí eu falei, prefeito, se some a sua certidão de nascimento, autenticada, xerox, seu alistamento, toda a sua vida lá. E agora, que para mim estava dentro da prefeitura, guardado, bonitinho, tal, seguro. Mas agora eu não sei na mão de quem está. Pode fazer qualquer coisa com meus documentos. E eu só vou descobrir quando a minha vida estiver toda enrolada. Você acha isso justo? Ele, não, e tal. E o senhor fez alguma coisa para isso? Ele, como? O senhor não abriu um BO? Ele falou, não. O senhor não se preocupe, eu vou ajudar o senhor. Amanhã de manhã eu vou na delegacia, vou abrir um BO que meu documento foi roubado na sua prefeitura, furtado na sua prefeitura, tá? E vou passar na promotora e vou falar isso. Ele, não, faz o seguinte, olha meu telefone, pega o teu, que a gente vai procurar... Não, mas o senhor acabou de dizer ali que não tem, o senhor procurou, não tem lugar nenhum. Não, mas me dá um tempo, eu vou amanhã de manhã para Fortaleza, que eu tenho que fazer não sei o quê, me dá até sexta. Eu falei, não, dou até amanhã. Se o senhor não me der notícia, eu vou fazer o BO. E não vai ser fácil achar. Eu falei até assim para ele, vai ser fácil. Posso até não achar o documento, mas quem pegou a gente acha. É só descobrir, foi tão pouco tempo, onde deixou, quem foi o último que viu, quem entrou e tal, e daqui a pouco descobre. É só fazer a investigação. No outro dia de manhã, ele tinha realmente para Fortaleza, mas nós entramos em contato com a funcionária que recebeu o nosso documento, e é uma funcionária não contratada, é uma funcionária efetiva, e ela respondeu para a gente da seguinte maneira: olha só, os documentos do concurso, os seus documentos estão todos arquivados, bonitinho, guardados aqui, sem problema nenhum. Podem falar para o prefeito que está aqui. E, aliás, diga para ele que nós estamos aqui esperando qualquer coisa que ele precise, para que estamos aqui para apoiar a nova gestão, porque até agora ele não nos procurou. Eu passei essa notícia por telefone, tem tudo documentado no meu telefone. Eu passei essa notícia para ele. Ele nunca falou áudio, mas ele escreveu um monte de coisa errada, assim, falhada, como se estivesse nervoso. Eu estou em Fortaleza, quando eu chegar eu vou ver isso. Não, eu falei, não, tá achado. Foi o senhor que não procurou. E aí, de tarde, ele não tinha me dado notícia, assim, de mais nada. Eu falei, o senhor não vai dar uma satisfação? Ele falou, não, porque eu falei com um ex-secretário, que já não era mais secretário, um dia depois, e até agora ninguém soube por quê. E ele falou, não, realmente achou em outro lugar. Eu falei, tá bom, aí sossegamos. Naquela época a gente não queria briga, não queria nada, a gente só estava querendo ser chamado. Mas ficamos com o pé atrás porque foi uma mentira muito séria, ele estava querendo ganhar tempo. Na outra semana, isso foi isso já era quinta para sexta, teve final de semana. Na segunda-feira, ou terça, a doutora Laura já tinha feito o documento e encaminhado para ele. Na quinta, ele comunica a doutora Laura que não ia assinar mais. Aí nós fomos lá procurando, eu com algumas pessoas, eu praticamente fui procurar ele lá para conversar, e ele querendo me explicar uma coisa, que eu vou explicar lá na frente do TAC, que eu quero fazer uma explicação para o procurador. Então ele falando que estava fazendo aquilo a nosso favor, para a nossa proteção, e que o que ela estava fazendo era errado. E eu falei, prefeito, não, o que ela está fazendo é certo para a gente.
E aí eu até pedi para ele uma audiência com uma comissão para que a gente conversasse se ele agisse ao nosso favor. A gente quer o TAC. Ele nunca recebeu, ele nunca falou, ele nunca perguntou nada. E quando ele ia para a tribuna ou ia para a rede social, ele só dizia que o concurso tinha um problema porque a outra gestão convocou em uma época errada. Aquilo já não existia mais, não tinha isso. Tá? E aí foram muitas encrencas, ele já me distratou várias vezes e tal. Com essa brincadeira, o que acontece comigo? Eu sou um senhor de 60 anos, minha pressão sempre foi normal, 12/8, mas com essa confusão toda, e eu lá brigando ali com aquele negócio todo, eu tive transtorno de ansiedade, fiquei hipertenso, fui 3 vezes para um hospital com pressão de 23/12, tá? A última vez eu estava pensando no meu velório no outro dia, como seria aqui eu sozinho, meu filho lá no Rio, essas coisas todas, como é que seria o meu velório no outro dia, para ver o estado que eu estava, emocional. Totalmente medicado e minha pressão não descia. Até que a doutora lá aqui no hospital veio falar comigo, vem cá, olha só, e tinha feito 4 eletros, e eu cada vez mais nervoso. Ela não fique nervoso, eu fiz 4 eletros, porque nenhum eletro deu problema. E a tua pressão está alta. Agora, fala da tua vida para mim. E quando eu estava falando do momento que eu estava passando, necessidade financeira, tudo isso e tal, concurso e tal, ela falou, o teu problema é ansiedade. Ela me deu um mata-leão de calmante, aí que a pressão começou a descer. Porque eu praticamente me levaram até em casa, eu dormi, e ela falou para me encaminhar no posto, e eu fiz um tratamento de 3 meses. Aí eu me isolei do grupo, pedi licença. Hoje eu tenho, aliás, eu estou perdendo hoje, porque eu fui aqui, uma consulta, porque estava marcada para hoje a psicóloga. Mas eu tive que tentar remarcar, porque eu não podia perder essa oportunidade. Eu vou uma vez por mês uma psicóloga. Hoje eu tomo um remédio de ansiedade pela manhã, um de colesterol e um de pressão. À noite eu tomo um de pressão e um de colesterol. Então são 5 remédios que eu tomo hoje. E antes desse concurso eu não tomava nada. Tá? Depois de 3 meses de tratamento eu melhorei e voltei ativa nessa luta que ainda estava. Aconteceu que na última sessão a líder do governo, a vereadora, ela chegou e teve uma declaração lá totalmente infeliz, ela falando que, protegendo o prefeito, dizendo... O nome dela? Agora, até branco, é a esposa do vice-prefeito, poxa, Guilhermina? Guilhermina, isso, obrigado, desculpa, deu branco. A vereadora Guilhermina, que é a líder do governo. Agora estou fazendo questão de esquecer, porque dá problema esse nome, falar com ela. Deu um problema muito sério. E aí ela fala que, porque na cidade, a gente está sofrendo ameaça pela internet, pessoalmente, desde o começo, dizendo que esse concurso é fraudulento, que nós somos picaretas. E, quer dizer, e essas notícias saem da Câmara e saem do prefeito. Tá? Através de rede social, essas coisas todas. E ela veio mencionar que vocês querem o quê? Vocês estão cobrando do prefeito o quê? Fazendo confusão. Ele não pode convocar, mas ele não era a convocação que era em questão ali, era ele conversar com a gente para explicar por que ele não fez o que a gente queria, por que ele não recebeu. Era outra coisa que uma pessoa lá falou, teve um problema, ele respondeu, e ela estava dizendo, então ela disse o seguinte, a outra pessoa, eu digo uma outra vereadora lá, que agora também esqueci o nome. O que acontece? Ela disse que vocês estão querendo que o prefeito, falou dessa seguinte forma, vocês querem que o prefeito vá à forca, que ele seja, para ele ser cassado, que tenha outra eleição, porque ele não pode, a culpa é do outro prefeito e tal, papá. Olha só, de certa maneira, o outro prefeito teve uma jogada política, fez várias coisas erradas, mas já passou, já acabou, não tem nada a ver. Eu também concordo com isso, ele fez uma pequena confusão para fazer politicagem, mas dentro de uma razão que podia, como o outro prefeito atual agora está querendo também arrumar alguma coisa legal, só que não está conseguindo legal. Aí vamos lá, por isso que tem a fake news. Ela falou um monte de fake news. Aí eu procurei a Câmara para poder rebater. Eu já tinha procurado a Câmara lá no começo, na época das mentiras do Leandro, por 2 vezes e fui negado. Meu direito de falar na Câmara foram negados 2 vezes antes. Aí teve meu tratamento, eu voltei agora, e dessa vez eu fiz um ofício, entreguei numa sexta-feira, e essa pessoa que recebeu o meu ofício
falou que eu vou ter que ouvir essas politicagens de vocês. Foi assim que eu fui tratado dentro da Câmara, por uma funcionária da Câmara. Eu já estou cansado de ouvir a politicagem de vocês. Infelizmente, eu vou ter que estar aqui para ouvir isso de vocês. E é por isso que eu comecei meu discurso hoje para ela e para todo mundo, que concursado não faz politicagem, concursado estuda. O concursado existe para que não haja politicagem. Quem faz politicagem com concurso são os outros, que eu já expliquei. Então, o que acontece? Fiz a citação, ela falou que ia me comunicar até segunda-feira, e a sessão seria quarta. Segunda-feira ela não me ligou. Eu fui na terça. Eu não te liguei, né? Tipo assim, se ele não apareceu, não apareceu. Olha, você vai ter, mas não vai ser 10 minutos, não, vai ser 5. Pela primeira vez, aquela sessão teve 4 pessoas falando. O normal são 2, cada um fala 10, são 20. Mas aí eles colocaram o procurador e colocaram também o senhor Donato, um senhor muito simpático que eu conheci lá, gente fininha, Donato. O senhor Donato, muito simpático que eu conhecia, e que ele não pediu fala, ele foi convidado na segunda-feira para ir lá, porque colocaram o nome da rua lá em Jeri, na vila, do nome do pai dele e tal. Eu não sou que poxa, ficou até meu amigo, marcamos de conversar, que eu gosto muito das histórias antigas e tal. E ele falou, não, eu não vim por conta própria, me chamaram. E dessa forma eram 4 pessoas, então 20 minutos dividido por 4 é 5 minutos para cada um. 5 minutos não dava para explicar tudo que eu estou tentando explicar aqui. Eles já não me deixaram 2 vezes, armaram para isso, e quem fez isso, de uma maneira ardilosa, foi o presidente da casa, Daniel do Baixio. Ele articulou dessa maneira. Nesse dia eu estava lá conversando com o senhor Donato fora da Câmara, ainda ia começar, quando de repente saiu o Leandro, que tinha deixado a primeira-dama e tinha saído. Ele teve que vir até mim para comprometer, senão ele não... Porque o Leandro, só para ter um parentezinho, uma quarta-feira anterior, houve uma ação pública lá na Câmara, que era para falar sobre o orçamento de 26 a 29. Quando ele me viu, ele abriu a sessão, teve a oração, teve tudo, depois ele saiu, não ficou. Eu falei nessa. Lá no Instagram dele, ele mostra as pessoas que falaram, mas não mostra o que as pessoas falaram, porque tinha música, mas nem a minha imagem, que foi o terceiro, ele colocou. Não era nem, ele poderia colocar a minha imagem, porque ninguém ouviu o que eu falei, mas nem a minha imagem ele colocou. Primeiro falou a Lula da Vila, que é da associação, depois falou o professor, esqueci o nome dele, um professor, e a terceira pessoa fui eu. E aí tiraram, acho que é Osmar, o professor Osmar, eu não me engano é o nome dele. Então, o que eu sou ruim de nome? O que acontece? Quando ele saiu, ele foi ao encontro porque ele tinha que apertar a mão do seu Donato. Apertou a mão do seu Donato e estendeu a mão para mim. Eu falei, prefeito, o senhor vai sair, não vai assistir? Ele falou, não. Eu falei, poxa, eu gostaria que o senhor ouvisse, eu gostaria que o senhor ouvisse essa minha fala. Eu vou ter 5 minutinhos aí, eu falo, eu gostaria que o senhor ouvisse. Ele falou assim, você quer palco. Você sabe que eu não pude chamar ninguém. Eu falei, prefeito, a partir de hoje, o senhor não vai poder mais falar essa fake news. Aí ele, você é pau que você quer? Eu falei, o senhor está me chamando de palhaço? Ele, exatamente, você está parecendo um palhaço. E aí entrou no carro dele e foi embora. Aí o que acontece? Vou eu para a fala dos 5 minutos. E aí eu falo, que todo mundo pode ver, está lá na gravação lá da Assembleia. E aí eu questiono tudo que a vereadora Guilhermina falou. Com todo respeito, com tudo isso, tal. E aí, depois da minha fala, fala o procurador, que agora, que depois da sessão, que eu quero explicar os detalhes do procurador, porque o procurador da cidade de Joca, ele mentiu mais do que a líder. Eu posso falar mentira, porque é uma coisa bizarra, é uma coisa absurda do que ele falou. Eu vou rebater tudo isso aqui, hoje. Porque ele fez coisas assim que, desculpa, ele só consegue realmente ser um procurador porque é indicado, é comissão, e foi indicado pelo primo, que é prefeito. Porque ele não ia ser nunca sabe, ele não ia passar, ele não podia ser um procurador de carreira, porque ele não passaria em concurso nenhum, ele não passaria, ainda mais do que ele falou, e eu vou agora dizer o que ele falou mais na frente, tal, para explicar.
Mediante isso, ele fala depois da minha fala um monte de besteira, e que eu pedi, eu tinha prometido lá, que se alguém fizesse alguma fake news, eu ia processar. Aí eu procurei o Daniel, primeiro eu procurei a ouvidoria. Sim. Eu procurei a ouvidoria para pôr horário. Eu queria 10 minutos de resposta de tudo que aquilo que o procurador falou não é aquilo. E também porque Você foi atendido? Pela ouvidoria eu fui. Sim. Tá? A ouvidoria me atendeu muito bem. Eu fui na ouvidoria porque eu não queria ser atendido por aquela moça para receber, para ela ficar me tratando mal e não me liga, não me avisa. Você já sabia? Já sabia, então por isso que eu fui na ouvidoria. O certo era procurar aquela senhora lá. O nome dela, até é que me tratou mal, eu vou até dar o nome dela aqui. Rapaz, impressionante tudo isso para não chamar, conferir o direito que os concursados aprovados possuem. O que o senhor está relatando aqui é o que o pessoal de Camusim sente na pele também, isso, curiosamente, né? O pessoal de Camusim, onde a gente acompanha uma verdadeira batalha litigiosa, de cerceamento de liberdade de fala, inclusive, na hora de simplesmente dar direito a quem tem, que as pessoas, reservar aquelas vagas de pessoas concursadas. A gente observa o modelo desses dois municípios e vê que o modus operandi é o mesmo, ou seja, tem grupo de aprovados em Camusim do último concurso que até agora estão esperando e se mobilizam junto ao Ministério Público para se obter ali pelo menos uma manifestação do órgão do Ministério Público, que é o órgão que representa, que investiga, que tem que fazer valer a lei, e que até o presente momento o município ignora. Curiosamente, a gente está vendo no seu relato aqui, né, o mesmo expediente sendo dispensado a vocês aprovados. Áurea, a funcionária Áurea, que ela fica lá para receber as solicitações da Câmara e tal, e foi ela que me tratou daquela maneira. E aí, o que acontece? Eu procurei e fui muito bem tratado com a ouvidoria me prometeu que iria conversar com o Daniel, e eu fiquei aguardando. Só que no mesmo dia que conversei com ela, eu consegui, através de um vizinho meu, o telefone pessoal do Daniel. E eu ligo para o Daniel. Mas na primeira vez eu não liguei, eu passei uma mensagem explicando, olha, eu peguei o seu telefone com fulano de tal, peguei o telefone com fulano e tal, ele me deu, eu sou o Clarício, e passei uma mensagem explicando o porquê eu queria os 10 minutos e tal. Olha, é necessário por isso, aquilo e tal. Ele não me respondeu, me ignorou, nem me atendeu. Eu fiz 7 ligações para ele, 7 ligações, ele não me atendeu. A primeira ligação, tudo bem, ele estava ocupado, estava lá dizendo, outra ligação. E as outras 6 ele não me respondeu. Aí eu comecei a ficar grosseiro até nas mensagens. Aí ele chegou e a última mensagem, ele até pergunta assim para mim, a única coisa que ele me responde, escreve, é ameaça? Aí eu respondi não, porque eu falo, eu não faço ameaça, eu faço. E o que eu tinha ameaçado ele era isso, que se ele não desse tempo, ele falou, eu ia correr atrás de um lugar para poder falar como estou aqui. Essa foi a ameaça que eu falei. Porque ele estava ali e eu avisei para ele o seguinte, ele está... É direito legítimo. Exato, ele está presidente da Câmara. Ele não é... Aquela casa é a casa do povo. Ele é como se fosse um zelador, ele é para cuidar, zelar, administrar aquela casa, respeitar aquela casa. Não é para vetar o povo falar. E aí eu soube, ele articulou primeiro só para me dar 5 minutos, agora ele quer me negar, para ficar só a fala do procurador. Então, e foi isso, a ameaça que ele pode ameaçar, porque eu vou falar, porque eu tenho que falar. Já que o senhor não deixou esse espaço, que é o espaço próprio, então eu vou falar. Agora, só que eu tenho problema, só que na imprensa eu vou falar mais. Aqui eu só pedi 10 minutos e eu queria só ser retratado, porque a gente sabe que vai ser chamado. Eu não estou mais pedindo para ser chamado. O juiz está na última decisão. Qualquer hora ele vai chamar. O desespero dele é isso, é porque qualquer hora vai chamar. Agora, eu só quero ser chamado com respeito, com segurança, porque a cidade toda, eles estão defamando a gente. Quando eu falei que a gente estava recebendo ameaças, eu falei isso lá naquela quarta-feira, o que acontece? Com toda essa recusa do Daniel, o que eu faço? A líder do governo sempre falou que ela recebe todos os dias, de segunda a sexta, no horário da manhã, as pessoas para poder, quem tem algum problema, ir lá para conversar. Eu falei, sabe que a sexta-feira eu vou lá conversar com ela. Eu fui no horário e no local marcado onde que ela tem uma espécie como gabinete para receber. Eu não fui na casa dela, eu fui onde que ela disse que recebe, que é a casa dela. Mas eu não fui com a intenção de ir na casa, eu fui onde que ela... Olha, aqui pode vir que eu resolvo.
Chegando lá, o portão estava fechado, eu bati, com 2 câmeras, assim, tudo, e ninguém me atendia. Até que o pai do Roberto Canuto, um senhor muito educado, um senhor gente finíssima, que mora do lado, me viu, ficou com pena e me introduziu pela casa dele até um portãozinho lá no final para eu entrar. Quando o Canudo viu, eu já estava lá na copa dele, que o pai dele me levou. Aí o Canudo me viu. E o que o senhor quer? Eu falei, eu gostaria de falar com a vereadora. Ela não está, mas pode falar comigo, senta aí. Você quer alguma coisa? Um café e tal? Eu falei, eu aceito um copo d'água. Eu não pude nem beber o copo d'água, porque ele já começou falando assim, você sabe quem eu sou? Eu falei, sei. Você sabe que ela é minha mulher? Eu falei, sei. E por que você falou daquele jeito com ela? Eu falei, que jeito? Você foi desrespeitoso. Você é da onde? Eu falei, eu sou do Rio, mas eu estou no Ceará há um tempão. Ele, olha, aqui não é assim não, você tem que chegar devagar. Não, as coisas não são aqui assim não. Eu falei, peraí, olha só, eu não vim aqui para levar bronca, eu vim para conversar. E o senhor me desculpa, eu posso até ter discordado da fala dela, mas desrespeitado não. Está até gravado, é só o senhor ver. Eu posso ter discordado, isso sim, eu discordei, plenamente. Mas desrespeitar, não. E aí virou uma discussão ao ponto dele falar que aqui é diferente, que ele não é Leandro e que eu teria que tomar cuidado, que eu poderia me dar mal. Seu moleque, sai da minha casa. Fez o pai dele passar vergonha, eu fiquei até com pena do pai dele, a gritos, me expulsando, me empurrando. E aí eu saí dali preocupado, com medo. Porque imagina só, o juiz está para dar a decisão. Aí me chamam para trabalhar numa prefeitura que o prefeito me chama de palhaço. O vice-prefeito quer me bater. Como é que vai ser? Aí eu saí dali, fui na delegacia e fiz um BO. Tá? Aconteceu outras coisas durante essa semana, isso foi na sexta. A única coisa que ele respondeu na internet foi uma ameaça velada, que ele coloca uma foto com risada, dizendo assim, tralha de cavaleiro, porque ele é cavaleiro, ele anda a cavalo, aquela coisa, mas o que eu saiba, tralha de cavaleiro, realmente é o arreio, é a sela, né, tudo, mas ele coloca um 38 nessa foto. E aí o que eu fiz? Na segunda-feira eu fui na delegacia de novo ressaltar isso, e fui na promotoria, e ele não foi citado ainda, porque não deu tempo. Na segunda-feira eu fui na promotoria e pedi, porque agora eu estou com medo. Não é para menos, né? E tem várias... Ele não falou nada, mas 3 ou 4 pessoas ficaram repetindo lá na entrevista, a reportagem que a revista que a Mussim fez, várias calúnias contra mim, falando que se fosse ele faria pior, porque ir na casa perturbar a mulher, ameaçar a mulher dele, isso não aconteceu. Sabe, as pessoas me incitando para que outros na rua me agredissem. O que acontece? Quarta-feira anterior, retrasada, a quarta-feira anterior eu tinha dito que sofria ameaças, né? E aí o Canuto provou que realmente as ameaças saem da Câmara, saem do governo, e ele mesmo ameaçou, ele foi mais um que me ameaçou, e a turma querendo defender ele me ameaçando. E o que acontece? Hoje eu pedi uma medida cautelar, hoje não, segunda-feira eu pedi uma medida cautelar na promotoria. Ele não deve ter ciência ainda, porque não deu tempo, porque ele foi pedido na segunda, eu estou até com o documento aqui, foi pedido na segunda, vai a terça, hoje é quarta, até o final de semana ele deve ser notificado que a promotoria abre o pedido de investigação de ameaça e pede uma cautela de segurança para a minha pessoa, no sentido do quê? Medida protetiva. Obrigado. Medida protetiva para mim contra o vice-prefeito. E o que acontece com isso? Quando ele for notificado, se eu estiver dentro de uma loja, ele não pode entrar. Se eu estiver na rua, ele tem que atravessar a calçada. Ele não pode falar que eu sou bonito. Ele não pode falar comigo. Tem que manter distância. Ele tem que ter uma distância. Se eu comunicar que ele passou disso, ele pode até ser preso. Porque o que eu fiz? Fiz isso por quê? Por medo. Não é que eu vou viver numa cidade assim. E até agora ele não deu uma explicação nenhuma. Espero que a esposa dele, hoje, na Assembleia, explique esse fato.
que me deixa bastante preocupado. Eu, um senhor que sofre de ansiedade, com isso tudo, e agora com isso. Bem, isso foi o resumo. Agora até eu queria, eu pode fazer algumas perguntas, só queria dizer qual seriam os 10 minutos, o que eu queria falar nos 10 minutos. Sinta-se à vontade. Os 10 minutos que eu pedi é o seguinte, porque o procurador... Não, a gente não pode nem te desculpa, eu falo isso com uma tristeza no coração, porque eu amo essa cidade, por isso que eu fiz o concurso, por isso que eu me mudei para cá, por isso que eu sonhava. Eu não quero fazer política, eu queria trabalhar ali como vigia, na minha folga eu queria, era pescar, na minha outra folga era comer um peixinho assado debaixo de uma sombra de cajueiro, era aproveitar essa cidade que é linda, de pessoas maravilhosas, que tem muitas pessoas maravilhosas, eu sei, por isso que eu quero, e não é ele que está vice-prefeito, não é o Leandro que está prefeito, vai me tirar uma coisa que eu conquistei, porque eles passarão, os concursados não, que eu vou ficar lá até a minha aposentadoria ou até a minha morte. Ele não sei se ele volta daqui a 4 anos. Né? Eu não sei se esse procurador vai voltar a ser procurador outra vez na vida. Eu acho que acredito que não, entendeu? Porque eu acho que o Leandro também não ganha mais nada lá. Mas olha só, isso também não é uma questão do que o procurador falou. Depois da minha fala, o procurador foi com toda a demagogia e ele falou assim, que não, primeiro ele não questionou, a Guilhermina não se defendeu das mentiras que ela falou, ele foi para brindar ela, ele não disse que realmente ela estava errada, mas também não disse que estava... E realmente eu falei para que a dona Beleza, que ela falou de um processo, não tem outros processos, só tem um, e é esse. E ele falou do processo que eu falei. E ele falou que a verdade não é única, que a verdade é fracionada. Desculpa. Se você vai fracionando a verdade, daqui a pouco acaba a verdade. Não se fraciona a verdade. A verdade é verdade ou não é verdade? Não venha com aquela história de que copo meio cheio, o copo pelo meio é um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Não. O que acontece em um copo meio cheio, para a justiça, o que é aquilo? É um copo que está exatamente na metade, tá, preenchido de água, no comprimento total do recipiente. Isso é a lei. Pá. Agora, se isso para alguns é um copo cheio, e se isso para outros é um copo vazio, vai de interpretação de cada um. Isso pode ser fracionado, mas a verdade não. A verdade é aquilo que a lei existe para isso, para determinar aquilo. E ele falou que, não vou desrespeitar e tudo, então ele falou, primeiro, da data, com uma coisa assim, olha, esse processo foi aberto no dia 19 de dezembro de 2024, ano passado. E não foi aberto assim, tão longe, porque também não foi um processo, foi uma medida de cautelar que a promotora fez no dia 19 de dezembro, que eu quero lembrar para vocês que 19 de dezembro, gente, 19 de dezembro. No outro dia, ela entraria de recesso. Seria sexta-feira. No outro dia seria sábado, dia 21, 22, domingo, e depois seria Natal, Ano Novo, seria um recesso. E ela só voltaria dia 8 de janeiro. E se ela voltaria só 8 de janeiro. Primeiro dia dela de trabalho. Então era a mesma coisa que ela tivesse assim, olha, eu vou pedir para suspender isso aqui por uma medida cautelar, não era um processo, medida cautelar. E olha só, isso é quinta. Na segunda-feira a gente conversa. É a mesma coisa. Essas 3 semanas foi igual um final de semana, porque era recesso, gente. Teve festa, posse, aquelas coisas todas, então, olha, dia 8 vamos conversar. Ele coloca de uma maneira, não, foi no ano passado, não foi bem no ano passado, entendeu? Foi como fosse ontem. Ele coloca dessa forma, assim, meia, parecendo aquele advogado de porta de cadeia, não um promotor de uma cidade. Aí ele fala do TAC. Ele fala que o TAC, que a promotora estava apresentando, não ia evitar de passar pelo juiz, porque o processo já tinha aberto no dia 19. Não ia. Ela falou isso. Ela falou isso para ele. Está gravada essa reunião. Ela falou assim, olha, vamos fazer esse TAC aqui, a gente organiza, tá? Aceitou, você assina, e eu mando para o juiz homologa, tá tudo certo, pode chamar. Como aconteceu agora no Farias Brito, a cidade de Farias Brito, aconteceu a mesma coisa. E tudo foi resolvido em 7 dias. E lá foi convocado. E aí o procurador fala que, não, o TAC ia passar de qualquer maneira, que tinha um processo. Não tinha um processo. O processo não tinha começado. Aí o que ele fala? Eles falam que iam assinar. E eu já disse isso, né? Que aí ele vai para onde que ele mentiu sobre os documentos, aí ele vai lá, fala que não ia chamar todo mundo, que ia assinar. Só que quando ela
preparou o documento na outra semana, entregou, ele não assinou. Alegando, eu, procurador, disse o seguinte, que não assinou em nossa proteção dos concursados. Que a doutora Laura cancelou, está escrito, está lá gravado, cancelou 40 vagas. Aí eu não acredito ele falar isso. Primeiro que não são 40 vagas, são 36. E não é cancelamento. Era o que ela fez. Ela determinou, e ele fala que ela não explicou como seria essas 400 vagas canceladas, que até eu, aquele senhor, podia ficar sem a sua vaga. Não, porque no meu quadro ali já tinha até PCD e tudo. O que ela fez? Ela viu que para poder entrar, o que faltava no Benedito para entrar, é que estava mal distribuído o seguinte, era para ser 36 vagas de PCDs, que não tinha essas 36. Da seguinte forma, 20 para quem passou direto e 16 para quem estava no cadastro reserva. Só que dessas 20, não é colocar 20 novas vagas, já tinha umas 15, era só acrescentar mais, o que completaria as 20, que faria o Benedito entrar. E aí, vida que segue. E se tivesse que chamar o cadastro reserva, chamaria naquela ordem que ela colocou. Ele fala tudo, é mentira, porque ele estava na reunião, a reunião está gravada, ele tinha concordado e depois discordou, inventou essa história. Nós ficamos meses tentando uma reunião com o prefeito, o prefeito, pelo amor de Deus. Porque é até para rir isso aqui, né? Até aqui, porque é bizarro o que ele falou. Eu falei, você não está entendendo que vaga é vaga, pessoa é pessoa? Não existia um universo. Ele falou que a doutora Laura ia pegar 40 pessoas deficientes, onde não existia, lá atrás e jogar na frente da gente. Não existe. E não era 40, era 36. É vagas. É tipo assim, para o pessoal entender, estamos num estacionamento. Tem um estacionamento de carro, tem as vagas. Vagas é vagas, carro é carro. E aí, nesse estacionamento, um juiz determina o seguinte, olha só, os fusquinhas têm prioridade. Eu deixo aqui 36 vagas para os fusquinhas. Só que naquela cidade só existe 5 fusquinhas. Não existe mais, só 5. O que vai acontecer? Os 5 fusquinhas vão ter prioridade, pronto. O resto é resto. Entendeu? Se ela desse 301 vagas de prioridade, para vocês entenderem, se ela desse as 301 vagas de prioridade para os PCDs, seria a mesma coisa, só entraria o Benedito, porque não teria outro PCD para entrar. Entendeu? É isso que... E ele alega uma coisa bizarra dessa, e ainda fica falando que, de uma maneira que eu estava errado, e aí ele fala uma coisa pior ainda. Ele fala, depois na gravação, que só passar no concurso público não dá o direito adquirido da gente. Isso dá uma previsão que a gente pode alcançar essa vaga. E ele não quis me desmentir, não. Ele quis desmentir o Supremo Tribunal Federal, que eu agora não me lembro se foi Gilmar Mendes, qual o juiz, mas o Supremo Tribunal, ele criou o seguinte, a preterição. O que é preterição? É o seguinte, se tem um concurso público homologado direitinho, não pode ter temporários. Eles têm que sair, e esse concursado, porque está na Constituição de 1988. O temporário, ele pode entrar para substituir uma professora numa gravidez, para uma necessidade. Ele serve para isso, ele não serve para ficar o tempo que o prefeito quer. O prefeito não é isso. E quer dizer, é um procurador falar, e ele está questionando, não é o velhinho, que ele falou, um senhor de 60 anos, eu não estou querendo humilhar ele. Não, ele está falando, quem está errado, ele diz que ele está certo e errado, o Supremo Tribunal Federal está errado. Porque isso é do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a doutora Laura tinha marcado um horário comigo hoje, porque ela agora está com 2 cidades. E aí o que acontece? Eu não pude ter às 11h30, eu estou aqui. Eu estou querendo remarcar e vou mostrar isso para ela. Tá? Essas coisas todas eu vou mostrar da fala dele. Eu queria os 10 minutos para contestar isso e explicar essas mentiras. E para terminar, o seguinte, ele falou que convocou a gente para quem quisesse trabalhar de verdade, ainda abusou assim, falando quem quiser trabalhar de verdade, como a gente era, sabe, não quer trabalhar de verdade, e a gente não aceitou. Não aceitou porque eu não passei para temporário. Eu passei, o concurso é meu, o emprego é meu, que eles pegaram para dar para outros. Eu queria, se eu aceitasse o temporário, eu não recebia 13º. Eu ia assinar um contrato temporário de 1 ano. Não, eu passei no concurso, eu não vou me humilhar a isso. Ele quer temporário porque também é mão de obra barata, entendeu? Esse que é o problema. Então, por isso que as pessoas, eles não quiseram vir. Eu não quis vir não, porque o emprego é meu, com todos os direitos, 13º, gratificação e tudo.
Ele queria me humilhar ao ponto de, não, você vai, mas não vai ter 13º, não vai ter gratificação, não vai ter isso. Que é isso? Eu não estou ali para... Eu fiz concurso, não é para mendigar emprego, não. Eu concurso para eu ganhar. O concurso é meu, não tem que pedir para ele, não tem que implorar para ele e aceitar migalhas. E aí, agora, no final, ele fala que o juiz determinou aquelas coisas, que ele vai pedir uma conciliação, uma audiência de conciliação. E essa audiência de conciliação foi o que a doutora Laura fez há 8 meses atrás. Agora ele quer voltar 8 meses atrás. É isso, gente. Ô, Clarice, eu quero aqui de antemão lhe agradecer pela sua disponibilidade, você ter se deslocado de Jijoca até aqui a Liberdade, em Granja. E eu quero lhe agradecer. E nas suas considerações finais, eu queria que você, olhando aqui para essa câmera, o que é que você diria se você estivesse aqui frente a frente com o prefeito Leandro César lá daquele município? Olha só, prefeito, eu pediria para o senhor autenticidade, verdade no que fala. Desculpa, é com muita tristeza dizer para o senhor que o senhor não eu só tenho uma compulsão para mentira, tá? E com isso está gerando um problema muito sério para os concursados, porque eu sei que eu vou chamar, não é chamar, não estou questionando que é chamar, eu sei que eu vou ser chamado. Agora, que maneira que eu vou ser chamado? Eu só quero dignidade, eu quero respeito que o senhor está nos tirando. Eu queria sinceridade, eu queria isso, e queria hombridade do senhor, sabe? De chegar e falar, olha só, não, olha, essas pessoas são qualificadas, elas vieram para ajudar. O que o senhor está querendo é arrumar uma confusão com pessoas que estão chegando para trabalhar, para ajudar na cidade. Então, eu preferia que o senhor fosse mais sincero e tomasse cuidado com suas falas. E toda vez que me encontrar, evita ele me chamar de palhaço. Isso é feio, prefeito. Isso não condiz com a pessoa. Senhor. E também pro vice-prefeito, bater no velhinho, qualquer um bate, né? Se ele quiser me bater, ele vai bater mesmo. Mas não bate não, porque isso não é legal. Essa é que eu queria falar para eles. Eu acho que eu estou aqui por causa disso, gente. Eu não estou aqui para fazer política nem nada. Eu estou aqui só querendo respeito. Eu quero verdade e eu quero o meu emprego. Agora, com dignidade, não com essas ameaças. Já pensou trabalhar 3 anos, 2 meses como cidadão desse? Eu acho que eles têm que agora refazer, pensar, ver como é que é a atitude. Receber a gente com outro, porque eles vão receber. E vão receber, ainda vão pagar multa de 100 mil em cima disso, porque eles não assinaram o TAC. Entendeu? E essa é a verdade, prefeito. O senhor é réu porque não assinou o TAC. Essa é a verdade.